Akuyuma Tumbá Colofé Axé Saravá, salve, salve Aranauã. Uma excelente terça-feira para todos e todas. Andei meio sumida das redes, pelo menos nas nossas gravações, nas nossas lives aqui no Ilê Funfun Axé Oxum. Essa terça-feira ensolarada, quente de Itanhaém, mas também não menos preocupante. Temos tido dias muito difíceis na pandemia. Número de óbitos altíssimos, pessoas internadas em número altíssimo. E temos tido uma desesperança em relação à vacina. Isso tem sido muito trabalhado em todos nós. A vacina ficou algo tópico para o povo brasileiro, mas estamos aí na expectativa que as autoridades públicas venham a adquirir e fazer uma vacinação digna de um país de quase 300 milhões de habitantes. Aliás, 200 milhões. É com muita tristeza que eu digo que faz um ano que eu comecei as minhas lives por conta da pandemia e continuo com as lives por conta da pandemia. Nós estamos fazendo um ano no dia 18 da primeira live. E infelizmente o quadro tende a se mostrar duradouro. Continuarmos com estes projetos ainda por mais tempo. A campanha de solidariedade continua viva, que é terreiro fechando as portas, abrindo corações, com a distribuição de cestas básicas. Agora eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho, porque essa semana eu pensei muito. A gente, quando está no candomblé, a gente ouve muito mito, porque o mito explica a realidade. É a partir do mito que a gente vai entender o que acontece no mundo, o que acontece conosco, como é que o poder divino ele se manifesta. E o mito, ele é uma narrativa que não importa o tempo em que ele está, ele se adapta, ele se adequa àquele momento em que ele se encontra presente. Então, por exemplo, nós estamos agora no século 21, em 2021, que parece até uma coisa assim, muito, né? Para a minha idade, falar em 2021 recente era alguma coisa inatingível. Mas nós estamos em 2021, no século 21, e estamos com uma pandemia. E esta pandemia faz com que a gente olhe também os mitos dos candomblés. E logo no início eu falei que o Mulu tinha saído do mato e que nós precisávamos nos recolher. Porque dentro dos mitos no candomblé a gente aprende que quando o Mulu vai para o mundo, então é necessário silêncio e recolhimento. E isto é uma coisa que faz parte de uma medida, uma medida de prevenção. É uma medida preventiva. Porque você pode continuar no mundo, mas a possibilidade de você ser visto e acertado é muito maior. Então, no candomblé existia essa ideia preventiva da doença, que quando a doença por acaso vai se espalhar, não importa, aqui não estou dizendo que o Mulu só é doença, o Mulu é saúde também, inclusive a gente tem que apaziguá-lo para ter saúde, mas quando ele vai para o mundo, essa doença ela se espalha. E nós precisamos saber nos posicionar de modo preventivo, que é o mote da pandemia, prevenção. O candomblé trabalha muito com os atos preventivos e o mito nos ajuda a entender esses aspectos do método preventivo, para que a gente não se envolva em situações que sejam beligerantes, desequilibradas, no sentido de desequilíbrio da mente, desequilíbrio do sentimento, das ações, porque todo tipo de desarmonia, desequilíbrio, desestabilidade é desequilibrar o seu axé. E desequilibrar o seu axé é trazer doença. Todo comportamento que a gente venha a ter, que desestabiliza esse sistema, ele vai se transformar em doença. Agora a gente entende a doença como doença física, sim, mas biopsicossocial, ou seja, é uma doença física
é uma doença social, e neste social eu vou englobar de modo muito ligeiro o econômico e o político. É uma doença psíquica e é uma doença afetiva, além da doença espiritual. Então esse desequilíbrio é uma desestruturação do axé, que é o que a gente busca. E às vezes é sábio você se recolher para fazer com que esse axé ele seja repensado, revisto. Tanto é que a gente usa desta metodologia numa feitura de santo. Você recolhe a pessoa. Você pega a pessoa e coloca ela num espaço para que você possa fazer ali a reorganização do axé daquela pessoa. E é interessante que aí eu vou entrar nesses aspectos da iniciação, da feitura, que eu entendo a feitura de duas formas, né? Pelo menos foi o que eu aprendi com meu pai de santo, com o pai Rivas. É que a feitura ela tem um efeito de aprofundamento na pessoa, ou seja, você vai ter um reconhecimento de você, daquilo que você é e do que há de divino em você, um processo reflexivo e crítico desse autoconhecimento, mas também tem um processo de atenção, porque para você se conhecer, você precisa também saber o que é o meio, o que é o que está fora de você. Então você tem que ter uma atenção redobrada com a vida, com as coisas que estão no seu entorno. Isso te possibilita saber o que tem em você e o que tem no mundo. Porque muitas vezes nós estamos misturados com o que tem em nós e no mundo. A gente não sabe distinguir o que é nosso e o que é do mundo. E essa falta de distinção que é nosso e o que é do mundo também é uma doença, porque não há um autoconhecimento. E eu vejo muito esse processo da iniciação como um encontro dessas duas realidades, do mundo interno e do mundo externo. E esse encontro do mundo interno e do mundo externo, né, que a gente vai entender como mundo interno, quem faz uma cabeça sabe do que eu estou falando, quem vai fazer o santo de alguém, alguém que vai ser, aquele que vai dar um fari, uma cura, né, enfim. Que é a cabeça da pessoa, a gente divide ela em instâncias. A gente divide ela no passado, no presente e no futuro, né? Aliás, passado, presente e o futuro. E aqui é essa instância nobre do nosso presente, né? Que é um momento em que a gente, ou orixás masculinos e femininos, aí cada casa vai fazer a sua análise dessa cabeça. Mas a cabeça, o ori, que não é essa cabeça física, né? Ela representa aqui a cabeça, o ori, a divindade. Ele traz aí todo um passado, um presente e um futuro. E quando a gente mexe na cabeça da pessoa, a gente está querendo essa reorganização desse passado, presente e futuro. Onde que eu quero chegar com isso? Porque lá no nosso passado, muito passado, e lá no nosso futuro, muito futuro, a gente é orixá. O nosso presente, infelizmente, se esqueceu dessa qualidade da gente como orixá. Que é o que a gente tenta tocar a pessoa profundamente no presente dela, para que esse orixá faz o beré para que aquilo venha, né? Aquela coisa, força do orixá saia da pessoa. Exu, quando você corta ali, Exu libera a sua porção orixá. E este reconhecimento que é dado na iniciação é um facilitador de autoconhecimento. Porque você não é só ser humano, você é um ser divino. E a gente não consegue se conhecer como na sua totalidade sem se reconhecer como um ser divino que se manifesta como ser humano. Isso é um caráter preventivo. A gente está lidando com um caráter preventivo, que é te possibilitar essa redescoberta de você, e um caráter curativo, que é devolver você ao que você é. E tudo isso está ligado com a pandemia. Só um minuto que a minha cachorra vai pegar a minha máscara. Isso tudo está ligado com a pandemia. Por quê? Quando a gente não se reconhece, não reconhece o meio, a gente tende a fazer o quê? A gente tende
a defender única e exclusivamente o indivíduo. Porque quando eu me reconheço e reconheço o meio, eu reconheço ambos como sagrado. Ambos são sagrados. E quando eu só fico na superfície de mim mesmo, eu não me reconheço como sagrado e não reconheço o que está fora como sagrado. E isso, ele reduz a minha capacidade preventiva, a minha capacidade de divinização, porque a capacidade preventiva é divinizar também. É o respeito, é a cooperação, é a compaixão, é a sabedoria de eu saber como eu me comporto no mundo. E dentro dessa relação que eu estou falando da iniciação com o Mulu, eu sei que dentro de mim eu tenho o divino, mas se o Mulu tomou conta do espaço de fora, eu tenho que me recolher para o meu espaço interno. A gente ensina isso aos filhos de santo para que a gente tenha olhar por orixá, não só na hora do orô, mas que a gente tenha olhar por orixá no mundo. O mundo, ele tem orixá. E a gente precisa estar atento ao mundo para ver o que o orixá está falando nestes momentos. E isso é uma coisa que facilita viver. Facilita nós entendermos a vida. Porque quando eu não penso essa relação preventiva, ou seja, o que é prevenção? É o ato de eu antecipar ao fato. E o mito me possibilita o ato de eu antecipar ao fato. Quando falou-se em pandemia, recolham-se na medida do possível, protejam-se. A gente cantou Beleico, xalare, xalare, lori. Ou seja, cubra-me. O Mulu, cubra com a sua palha a minha casa, me proteja, me esconda. Não é só o Mulu que está escondido ali. Nós também. Eu estou falando Beleico, ou seja, cubra a minha casa com a sua palha. E é isso que a gente está tentando fazer, cobrir nossas casas com a palha de Omuru, as casas de santo, as casas das pessoas, que é esse ato de prevenção. Esse ato que a gente até a máscara, né? Hoje a gente cobre o rosto para não ser identificado. Antigamente era um tabu dentro do santo você usar máscara porque o orixá não te reconhecia. Hoje é até interessante, né? Você cobre o seu rosto para que o orixá não te veja com a máscara. E é isso, minha gente. Nós precisamos pensar muito seriamente em como nós fazemos da religião uma leitura do mundo. Por isso que eu digo sempre nas minhas lives que o meu terreiro não é essas paredes da minha casa. O meu terreiro é um mundo, porque é como eu entendo esse mundo. Como é que a religião faz sentido para as coisas do mundo. Eu discuti em lives passadas que nós somos considerados religiões primitivas, nós somos considerados religiões que precisam evoluir pela sociedade, né? O que eu discordo em totum, porque não tem nada de primitivo, e eu usei como exemplo o exemplo da criação do mundo a partir de uma leitura iorubá com animais, né? Que eu coloquei lá a galinha, o camaleão, os mitos do Apô, né, de Odudua, de Oxalá, que ficou com Odudua, né? Como é que esse mito, por ter animais, ele é visto como uma coisa primitiva pela linguagem simbólica? E em outras religiões, que são coisas mais estruturadas, mas também são coisas da natureza, porque uma cruz, por exemplo, é uma coisa da natureza, era um pau antigamente, né? Mas existe uma linguagem simbólica em cima desses paus cruzados. Como é que a gente faz leituras preconceituosas? E talvez nós, das religiões afro-brasileiras, às vezes não nos impomos na nossa forma de pensar o mundo por conta desse preconceito. Impomos não no sentido de ser beligerante, violento, mas impor a nossa interpretação de mundo, a nossa leitura de mundo. Como que a gente entende essas relações de saúde, de doença, de comunidade, de compartilhamento do ser humano, que a gente aqui considera 4 bases.
né? Que é o poder divino, o orixá, a natureza e o ser humano. São 4 espaços sagrados que eles se encontram. E não dá para existir um sem o outro. Se eu ponho a balança só no ser humano, eu desequilibro a balança porque eu esqueci a natureza, esqueci o orixá e o próprio poder divino. Se eu ponho a balança só na natureza, eu esqueci o ser humano, esqueci o orixá e esqueci o poder divino. Se eu ponho só no orixá, eu vou desequilibrar o ser humano, a natureza. Então, eu preciso pôr essa balança em equilíbrio. E essa é uma balança de 4 hastes. E todas elas têm que estar em perfeita harmonia para que o axé do mundo esteja equilibrado. E assim eu encerro hoje pedindo a vocês que se cuidem. Se cuidem muito. Nós estamos num momento perigoso. Eu sei que pessoas têm de sair para trabalhar. Aqueles que puderem, tiverem condições, não deixem de usar uma máscara boa. Aqueles que não puderem, procurem meios de que fazer o uso dessa máscara, de doações, enfim, procurem formas. Não deixem de usar máscara. Não deixem de ter, na medida do possível, distanciamento social. Eu sei que os meios de transporte são um caos para distanciamento social. As pessoas precisam pegar ônibus, trem, metrô, e ali não há distanciamento social nenhum. Ali há um ar insalubre, que eu espero que as autoridades, o poder público, as empresas de transporte tenham a sensibilidade de desinfetar esses meios de transporte para que isso não se prolifere ainda mais para as pessoas que estão fazendo uso. Há perguntas, Atos? Muito comentário, pessoal, agradecendo aí um ano de lives, né? Foi que a senhora levou amor, esperança aí para todos os cantos do Brasil durante esse um ano, mas podemos abrir para perguntas agora, né? Olha, eu fiz este um ano e vou dizer uma coisa, não foi fácil, viu? É mais fácil eu tocar meu candomblé. É mais fácil. Eu tocar meu candomblé, abrir minha casa, é uma ação desgastante, mas eu fiquei muito... muitas pessoas pensam em mim neste período, e é justo. Porque isto que foi comentado, a desesperança tomou conta do mundo. E a esperança, o sentimento de afetividade é cura. E é isso que eu estou tentando passar nas minhas lives. Neuci aqui falou, a senhora também, minha mãe, cuide-se, axé. Neuci, se você soubesse tanto que ela se cuida, não dá para se cuidar mais do que a minha mãe. Ô, Neuci, minha querida, eu tenho me cuidado muito, eu sou radical nos cuidados, não deixei daquilo que é essencial de ser feito, mas isso com um número reduzidíssimo de pessoas. Máscara, comprei um produto ótimo aqui, até depois, se alguém quiser, passa o contato da pessoa que está vendendo, e acho que mais pessoas que puderem ter, tem que ter mesmo. A gente tem que criar barreiras para o vírus, e essas barreiras é distanciamento, uso de máscaras, álcool gel, lavar as mãos, e também esses produtos que a ciência tem nos estendido. Que a Josi de Oiá, sua bênção, meu pai Ogum abençoe. Nós aqui de Garatá, interior de São Paulo, estamos na causa um pelo outro, ajudando sempre nossos irmãos de toda parte. Gratidão por tudo. Que meu pai Xangô abençoe, Josi, sua bênção. Que bom que o pessoal de Garatá está empenhado. Nós precisamos ter discursos de conscientização da necessidade, da gravidade, da necessidade das formas de prevenção e da gravidade do momento. Acho que nós, o povo do santo, somos pessoas responsáveis também, porque somos pessoas de acolhida. E falar sobre isto é acolher. Vou falar, mãe, só tem algumas pessoas que estão mandando aquelas estrelinhas lá. Só para eles saberem que quando eles mandam as estrelinhas, o Facebook dá 1 centavo pra gente por estrelinha. E a senhora tinha falado que todas as estrelinhas que a gente recebesse seriam revertidos depois para a compra de cesta básica, né? Aproveitando esse momento,
O Facebook já tinha me oferecido muitas vezes para eu, como é que fala? Colocar publicidade nos vídeos. Colocar publicidade nos vídeos para ganhar dinheiro. Eu não aceitei e vou continuar não aceitando. Eu estou aqui, eu falo que eu estou aqui para poder conversar com vocês. Até essa publicidade seria bom para reverter em cestas básicas, mas não vou fazê-lo. Isso é uma postura minha. Já me foi oferecido muitas vezes. Não vou fazê-lo. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro com vocês. Quando eu peço das cestas básicas, é porque realmente eu estou repassando para as cestas básicas. E estas estrelinhas que apareceram, foi a única coisa que eu aceitei para reverter para a cesta básica. Então, só agradecer a todo mundo que tá mandando aqui, né, mano? Muito obrigada por aqueles que estão enviando as estrelinhas, que no começo eu não conseguia nem entender o que era. Não, tem aqui só para... Wilson Pucheta mandou 25 estrelinhas. Muito obrigada, Wilson, sua bênção. Sarita Cardoso mandou 45. Muito obrigada, minha filha, bênção. Daniele Curtinaz mandou 45. Raquel Damasio. Sua bênção, Daniele, obrigada, minha filha. Raquel Damasio também mandou 45. Muito obrigada, Raquel. Caroline Costa mandou 45. Bênção, minha filha, obrigada. Filha Eliana também. Muito obrigada a todos que estão mandando. Isso só agradeço. Não posso dizer mais nada, só agradeço. Eu tenho pessoas que eu tenho auxiliado, estou tentando ver ainda uma forma de tornar isso meio público, sem agredir as pessoas, porque isso faz parte também da gente entender que as pessoas não querem ser expostas. É justo. A fome já é dura. A fome mais a exposição é mais dura ainda. Desejo a vocês uma excelente semana. Que o orixá esteja assim sob o ori de cada um de vocês. Que o Eledá, aquele que tem seu Eledá, que ele lhes cubra e possa também estender as bênçãos à humanidade. O mundo precisa de reza. O mundo precisa de gente pensando bem do mundo. E é isso que nós vamos fazer. Moacuiú, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã.